TRXF11. Hoje vamos ver os principais destaques e as movimentações que esse fundo trouxe para a gente este mês. Cotação R$ 91,44, Dividend Yield 12,9, P sobre VP 0,93 e uma liquidez média diária de 20 milhões. O fundo segue pagando 93 centavos, teve um dividendo aqui extraordinário de R$ 1,50. Mas antes, se você gosta de conteúdo de fundos imobiliários, toda semana eu trago novos relatórios aqui. Aproveita, deixa um like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Relatório aqui gerencial do mês de junho de 2026. A gente vê aqui, o fundo tem uma taxa de administração de 1%, tem uma taxa de performance, fundo aí com quase 332 mil cotistas. E aqui vemos os destaques do mês. Ele traz aqui para a gente que no dia 15 de junho de 2026, o TRXF anunciou a celebração de um CCV, um comunicado aí de compra e venda para a aquisição do edifício Dynamic Faria Lima, localizado em Pinheiros, São Paulo. O valor da aquisição é de 130 milhões e atualmente o ativo está alocado à faculdade IBMEC, contrato vigente até dezembro de 2033. No dia 24 do mesmo mês, o fundo celebrou outro CCV de ações para aquisição do imóvel locado ao Hotel Emiliano, localizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A transação, cujo valor é de 260 milhões, foi concluída no dia 1 de julho de 2026 e o contrato possui prazo de 20 anos. No dia 18 de junho, o TRXF celebrou um contrato de locação na modalidade BTS, que é um imóvel que ele é construído ou adaptado pelo proprietário com as necessidades específicas do futuro locatário. No caso aqui, o TRXF ele adquiriu um terreno para desenvolvimento de um imóvel logístico localizado em Osório, Rio Grande do Sul, tendo a Shopee como sua locatária. Na mesma data, foi anunciado que este ativo representa apenas o primeiro de um pacote de outros 3 imóveis que serão desenvolvidos em parceria com a empresa, localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. O investimento total é de aproximadamente 82,5 milhões e os contratos de locação terão um prazo de 10 anos, contados a partir da data da entrega dos imóveis. Vemos aí TRXF bem movimentado, E aqui ele traz também mais outro contrato aí de compra e venda na aquisição indireta de imóveis logísticos multilocatários em operações self-storage, É uma espécie de guarda-volumes. Ele traz aqui para a gente que no dia 2 de junho de 2026, o TRXF anunciou a celebração de um contrato de compra e venda do FII Bril Renda Imobiliária. Este veículo é detentor de 8 ativos logísticos multilocatários. Todos os imóveis possuem um perfil Last Mile, que é basicamente aqui um imóvel bem localizado, com uma estratégia aí, de encurtar o tempo nas entregas dos produtos. E eles estão aí localizados em Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em Brasília. O investimento total previsto para a operação é de 135 milhões. Aqui ele traz também que o TRXF firmou uma proposta vinculante para a venda de 15 imóveis. Ele traz que no dia 10 de junho o fundo celebrou uma proposta vinculante para a alienação de 15 imóveis composto aí majoritariamente por ativos locados à Caixa Federal, além de imóveis ocupados pela DASA, Americanas e o Extra, entre outros. Cap rate dessa transação vai ser de 8% e o valor total da alienação dos ativos é de 207 milhões. Tivemos a sua distribuição mensal, O fundo anunciou aí uma distribuição extraordinária de R$ 1,50 por cota. O guidance da sua distribuição segue entre 90 e 93 centavos até dezembro de 2026. É que ele traz um breve comentário sobre o mercado, sobre o cenário macro, sobre a redução da taxa Selic, e aqui ele traz que no dia 1 de junho de 2026 foi concluída a alienação de 9 imóveis locados ao Carrefour, Grupo Mateus e Açaí. A transação totalizou 672 milhões e gerou um lucro estimado de 230 milhões,
ou R$ 3,68 por cota. Desse montante, 291 milhões foram destinados à liquidação das suas obrigações financeiras vinculadas aos ativos alienados, contribuindo para a redução da alavancagem do TRXF e o TRXB11. Dada a conclusão bem-sucedida da operação em questão, o cálice da distribuição do TRXF foi estendido entre 90 e 93 centavos por cota até dezembro de 2026. E aqui ele mostra para a gente, né, as aquisições dos guarda-volumes, né, em localizações estratégicas, as fotos, e aqui a faculdade IBMEC, que ele mostra também o hotel, né, que ele adquiriu no Rio de Janeiro. E aqui vemos o seu DRE, né, as suas receitas aqui do mês de junho. O fundo gerou 1,95 por cota, distribuiu 1,50, tem um rendimento acumulado aqui de 0,54. Temos os seus resultados nos últimos meses, né? Aqui as suas receitas imobiliárias, as suas despesas operacionais, as suas despesas financeiras, a sua reserva de lucro. Vemos o histórico aqui das suas distribuições, ficando aqui entre 93 centavos, respeitando o guidance, né, da sua distribuição, e aqui 1,50 do dividendo extraordinário. Vemos aqui a projeção, né, que vai ficar entre 90 e 93 centavos até dezembro de 2026. Aqui vemos a sua performance, liquidez, vencimentos, né, os reajustes dos aluguéis, a evolução aqui da base dos seus cotistas, o histórico aqui é a sua performance, as suas receitas, né, a serem reajustadas no mês. Tem um pouco aqui em julho, um pouco em agosto. O vencimento dos seus contratos, né, 2026 e 2027, segue bem baixo. E aqui vemos a diversificação da sua carteira, né, a alocação dos seus recursos. São 79% em imóveis, né, físicos. Tem 1% aqui, 1,6% em renda fixa, 8,4% em CRIs e 10% aqui em FIIs. Segmento de atuação das suas receitas dos mais variados, né? Atacadista, varejo, hospital, agências bancárias, educacional, e o perfil aqui dos imóveis. Vemos que é 57% em varejo, 21% logístico, 9% educacional. Aqui vemos a receita de aluguel por inquilino, né? Temos aqui Açaí, Mateus, Albert Einstein, Pão de Açúcar, vários inquilinos. E aqui a quantidade de imóveis por estado. O TRXF segue aqui diversificando entre os estados também, mas ainda está com uma concentração de cerca de 50% de seus ativos no estado de São Paulo. Aqui vemos a sua alavancagem, né, em 17%. Está bem tranquilo, né? O fundo segue vendendo ativos, segue reciclando seu portfólio, é uma alavancagem bem tranquila. Aqui vemos o fluxo previsto das amortizações e aqui o seu portfólio imobiliário, a sua localização, a ABL, o tipo de contrato, o vencimento de todos os seus ativos. E é isso que temos para comentar de TRXF11. O fundo segue bem tranquilo, né? Segue fazendo bastante movimentações, vendendo ativos, comprando. Então, a gente fica de olho. Qualquer movimentação eu trago aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.